Hoje nós vamos avaliar o aprendizado aqui, tá? Isso lembrando que não é uma avaliação, né? Aqui é o Avalie seu aprendizado de número 9. Nós vamos recapitular algumas coisas que a gente estudou ali em 1 Coríntios, do capítulo 8 ao 16, e 2 Coríntios. Então, o objetivo dessa lição aqui é que você se autoavalie, você veja as metas que você vê de estudar, né, sobre o seu crescimento pessoal, o que você tem aprendido aqui no Novo Testamento, não só nesse ano, mas principalmente nesse semestre. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e eu estou aqui hoje para te ajudar com isso. Nessa lição, você vai ter essa oportunidade de poder fazer essa autoavaliação, se avaliar, avaliar o seu aprendizado até aqui no Novo Testamento, e como que você tem aplicado os princípios, e também as escrituras na sua vida. Também essa avaliação vai te ajudar a poder não só lembrar, né, das coisas que você estudou, mas principalmente ajudar seus amigos, seus familiares, a poder se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Então vamos começar aqui. Nós estamos começando agora com uma adivinhação, tá? Nós vamos brincar aqui, fazer uma atividade de adivinhar, tá? Então, adivinhe quantas páginas impressas de escrituras nós temos, por exemplo, na Bíblia. Temos o Novo Testamento e o Velho Testamento, né? O Velho e o Novo. Quantas páginas será que tem no Velho e no Novo Testamento? Consegue pensar aí? Pensa um pouquinho. Anota em algum lugar, anota no seu celular ou anota aí em alguma folhinha à parte, tá bom? Quantas páginas será que tem o Novo Testamento e o Velho Testamento? Quantas? A Bíblia toda tem. Agora vamos pensar no livro de Mórmon. No livro de Mórmon, quantas páginas a gente tem lá no livro de Mórmon? Alguns sabem de cabeça já, né? Mas quantas páginas será que temos ali no livro de Mórmon? Tá bom? Outra escritura aqui, ó, Doutrina e Convênios. Quantas páginas impressas nós temos ali, né, nas escrituras de Doutrina e Convênios? Quantas será? E, por fim, a Pérola de Grande Valor também, Escrituras Sagradas, faz parte das obras padrão. Quantas páginas impressas nós temos aí na Pérola de Grande Valor? Pensou aí já? Anotou? É claro que a gente não vai ficar contando páginas aqui. O nosso objetivo aqui é mais poder entender por que tantas páginas contidas nas Escrituras, em todas essas que eu mostrei aí. Inclusive, o que eu vou fazer agora é poder mostrar um vídeo aqui para vocês do Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e ele vai poder ensinar um pouquinho para nós aqui e explicar, né, por que o Senhor forneceu a nós, nos deu tantas de suas palavras ali nas Escrituras. Em 6 de outubro de 1536, uma triste figura foi conduzida de uma masmorra no castelo de Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Por quase 1 ano e meio, aquele homem havia sofrido numa cela isolada, úmida e escura. Numa acalorada discussão com um clérigo que se opunha ao acesso às escrituras por homens comuns, fez um voto. Se Deus poupar minha vida, em poucos anos farei com que um rapaz que maneje o arado saiba mais sobre as escrituras do que vós. Fora das muralhas do castelo, o prisioneiro foi amarrado a um poste. Teve tempo para proferir em voz alta sua última oração. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E então foi estrangulado e logo em seguida seu corpo foi queimado na estaca. Quem era aquele homem? E qual era sua ofensa? Seu nome era William Tyndale e seu crime foi o de ter traduzido e publicado a Bíblia em inglês.
Na época de Tyndale, a ignorância em relação às Escrituras era abundante porque o povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje em dia, a Bíblia e outras Escrituras estão prontamente disponíveis, mas há um crescente desconhecimento das Escrituras. O que as pessoas da Inglaterra do século XVI, que pagaram somas vultuosas e correram grave risco pessoal para ter acesso à Bíblia, compreendiam que também devemos compreender. As Escrituras são o padrão para a distinção entre a verdade e o erro. As Escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar sempre do Senhor e de nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Aqueles que não têm ou que ignoram a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem o propósito de sua existência. Ponderem a grandiosidade da bênção que recebemos de ter a Bíblia Sagrada e outras 900 páginas adicionais de Escrituras que incluem o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Sem dúvida, com essa bênção, o Senhor está nos dizendo que nossa necessidade de recorrer às Escrituras é maior do que em qualquer época anterior. Vamos banquetear-nos continuamente nas palavras de Cristo, que nos dirão as coisas que devemos fazer. Presto-lhes meu testemunho do Pai e do Filho, como revelado nas Santas Escrituras. Bom, agora nós temos a primeira pergunta aqui da aula de hoje. Não esqueça, você vai preencher a resposta dessa primeira pergunta aqui no link que está na descrição aqui do vídeo, ou, né, você vai até seu professor e pode pegar o link lá com ele, tá? Fica tranquilo. Ele deve ter o link lá e vai poder te ajudar com isso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai, primeiramente, responder a primeira parte dessa pergunta. Por que você acha que nossa necessidade de estudar as Escrituras é maior agora do que em qualquer época anterior? Por que você acha isso? Por que, na sua opinião, é mais importante agora, né, nós estarmos estudando as Escrituras do que em qualquer outra época? A necessidade, né? Tem muita necessidade hoje, mais do que qualquer outra época anterior. Por que você acha isso? Me dá a sua opinião. Então vai lá, coloca no formulário essa resposta, tá bom? Depois nós temos a segunda parte aqui dessa resposta, dessa pergunta, desculpe. A segunda parte dessa pergunta é: como as Escrituras ajudam você nas suas necessidades pessoais, ou como as Escrituras poderiam ajudar mais você? Então também você responde lá no formulário essa parte aí na pergunta, tá? Não esquece que lá no formulário você vai ter lá a primeira pergunta e você põe a sua resposta aonde vai ter 3 campos. A primeira pergunta, segunda pergunta e terceira pergunta. Aí você coloca lá. Tá ok? Combinado? Muito importante que você preste atenção nisso e faça suas anotações lá. Bom, queria um pouco que você pudesse também, depois de responder lá, reservar um tempinho, né, para refletir aqui sobre como que você tem ido nas suas metas de estudar as Escrituras. Eu sei que você deve estudar as Escrituras ali no seminário, está com o professor, com a professora ali, com seus amigos, e vocês leem as Escrituras, debatem, né, fazem perguntas. Eu sei que essa parte é importante, mas eu quero que você agora reflita para você, pessoalmente. Você tem estudado as Escrituras sozinho, ali na sua casa, reservado um tempinho para fazer isso? Se não, não tem problema. Faça uma meta de poder separar um tempinho, talvez de manhã, talvez na hora que você volta da escola. Não sei, um tempinho. Ah, quantos minutos? Não sei, você pode escolher no início. Talvez se você não tem esse costume, talvez é importante reservar uns 5 minutinhos, 10. Depois vai aumentando para 15, 30 minutos, depois 1 hora. Não sei, cada um é cada um. Então você pode escolher aí o seu tempo, para que você se torne mais consistente, né? Faça com mais frequência isso. O estudo diário das Escrituras vai abençoar muito você, a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, porque você vai poder ajudar muita gente com as palavras dos profetas, principalmente do Salvador Jesus Cristo.
E uma outra coisa é que você vai poder aumentar o seu conhecimento sobre o próprio Salvador, o próprio Pai Celestial, sobre o Espírito Santo, sobre tantas outras coisas e vai poder receber ajuda em relação às suas necessidades pessoais. Você também pode depois anotar algumas coisas, tá, que você fez aí das suas metas e compartilhar com seus amigos, com sua família, com o professor do seminário, também com seu líder. Ele vai poder te ajudar bastante com isso, tá bom? Então é muito importante. Vamos refletir um pouquinho, vamos tentar rever, refazer umas metas. Para agora, escreve aí. A meta é importante escrever, né? Se você escreve ou digita ela aí no seu celular, vai te ajudar bastante com muita coisa. Tá ok? Então vamos para uma próxima parte aqui. Queria falar um pouquinho do que Paulo ele nos ensinou, né, nessas passagens que nós estamos vendo hoje. É bastante coisa, eu sei. Mas só para a gente ter uma ideia, todos os ensinamentos que Paulo fez aos santos de Coríntios foi referente ao Salvador. Tudo que ele ensinou fazia referência ao Salvador. É por isso que nós temos estudado com tanto afinco aqui, né, e aprendido cada vez mais o exemplo dele, do Salvador Jesus Cristo. Então, algumas maneiras, né, que Paulo fez, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13, ali, ele vai ensinar e ajudar a gente a desenvolver caridade, ele fala sobre caridade. Tem também sobre a ressurreição, né, que em 1 Coríntios ali 13 ele trata um pouquinho, né, de elevar-nos, né, da morte para a ressurreição. Tem também sobre a expiação em si, que é a reconciliação, né, a gente ficar de bem, né, a gente ficar junto com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então é a reconciliação, né, do homem com Deus, das pessoas com Deus, reconciliar com Ele, com o Salvador. E também o fortalecimento que as Escrituras nos trazem, através, né, dos profetas, das palavras deles, de incentivo, né, para a gente poder vencer os desafios e poder continuar a ter mais fidelidade ao Salvador e às promessas que a gente fez para Ele. Então, pensando, né, sobre as palavras de Paulo, como que a gente tem utilizado? Talvez você perdeu algumas aulas e está assistindo essa aula aqui agora, né, assistindo essa recuperação, na verdade, aqui agora, que vai poder te ajudar com alguma coisa aí do passado ou recente aí que você pode ter passado, né, essas palavras de Paulo. Por isso que nós vamos entrar em alguns detalhes agora sobre isso. A gente vai pegar alguns detalhes, vamos rever algumas coisas sobre essas coisas que eu falei aqui agora, caridade, sobre a gente também tentar escapar das tentações, e todos nós somos tentados, pecamos todos os dias, mas nós podemos sim, né, nos arrepender e melhorar a cada dia. E vamos passar aqui agora para uma próxima parte que vai explicar um pouquinho e vai nos ajudar com isso. Então nós temos aí, eu vou ler aqui para a gente, cada uma, né, desses capítulos onde Paulo ensina essas coisas. Eu não vou dar detalhes sobre, olha, aqui ele está ensinando qualidade, aqui agora ele está ensinando tal coisa, tá? Eu não vou dar esses detalhes, tá bom? O que eu vou fazer aqui? A gente vai poder ver o que a gente vai fazer nessa atividade. Então, aqui agora está falando o seguinte, ó, escolha 3 capítulos de 1 Coríntios abaixo e depois você vai responder uma pergunta que vai ter ali, que vai ser, né, fazer parte da segunda pergunta, que é aquela que você vai no formulário e responde. Tá bom? Vou explicar daqui a pouco um pouquinho com mais detalhes quando vierem as perguntas. Mas primeiro, não deixe de escolher um desses 16, ou melhor, né, de 8 a 16, né, capítulo 8 ao 16 de 1 Coríntios, você vai escolher 3 capítulos desses aí, do 8 ao 16, você escolhe 3. Por exemplo, eu quero escolher o 9, o capítulo 11 e o capítulo 14. Você escolhe esses 3, você vai ler esse capítulo e vai anotar ali ah, as impressões que você teve. Qual passagem ali de escritura você mais gostou, que chamou a sua atenção? Tá bom? É isso que você vai fazer aí agora, tá? Então, separa aí. Então, por exemplo, no capítulo 8 ali, fala que há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, que é Cristo.
Então, Paulo está ensinando isso ali no capítulo 8. Se você gostou do que você lê ali, se você selecionou o capítulo 8 e leu ali, aí você vai anotar alguns versículos que chamam a sua atenção, algumas passagens das Escrituras ali, tá ok? No 9, por exemplo, aqui Paulo se regozija em sua liberdade cristã. Ele prega gratuitamente o evangelho a todos. Olha que legal, né? Ele se tornou tudo para todos os homens a fim de conseguir conversos. No 10, Cristo é o Deus de Israel e a rocha espiritual que os guiou. A antiga Israel rebelou-se contra Cristo. Paulo contrasta os sacramentos verdadeiros e falsos. Tá? Já vai anotando aí qual que você quer escolher aí desses capítulos, né? Já estamos no 10 aqui. No 11, um resumo aqui do 11. Ó. Paulo fala a respeito de certos costumes referentes ao cabelo. Surgirão heresias para testar e pôr à prova os fiéis. Os emblemas dos sacramentos são partilhados em lembrança da carne e do sangue de Cristo. Acautelai-vos de partilhar do sacramento indignamente. Então, você tem algumas curiosidades, esse capítulo é interessante, né? Porque ele fala aí, por exemplo, sobre os costumes referentes ao cabelo, né? Naquela época. O capítulo 12 de 1 Coríntios fala: o Espírito Santo revela que Jesus é o Cristo. Os dons espirituais estão presentes entre os santos. Apóstolos, profetas e milagres são encontrados na igreja verdadeira. Tá? Então, mais uma coisa aí para a gente poder aprender, né, sobre os apóstolos, os profetas. Se você escolher capítulo 12, assinala ele aí, já deixa anotado. Aí tem o capítulo 13, Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as outras coisas. Inclusive, esse capítulo aqui, praticamente ele todo, ele virou tema de uma música, de um cantor, né? Então, depois vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso. 14, as pessoas devem desejar dons espirituais. Olha que legal. As pessoas devem desejar esses dons, né? Compara-se o dom de línguas com o de profecia. O dom de profecia é maior, Paulo diz, todos podereis profetizar. Procurai com zelo profetizar. Depois, no 15, Cristo morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e foi visto por muitos. Então, aqui é uma das provas, né, de que Cristo ressuscitou, porque não foi só um que viu ele, foi muito mais. Descrevem-se os 3 graus de glória. A vitória sobre a morte vem por meio de Cristo. E o capítulo 16, para a gente finalizar aqui, Paulo aconselha. Então, temos conselhos de Paulo, como temos dos outros também, mas aqui é bem direto, né? Permanecei firmes na fé, que todas as coisas sejam feitas com caridade. Tá bom? Então aí você vai, depois de você escolher, escolhe 3 capítulos aqui, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos, do 8 ao 16, dá 9 capítulos. Desses 9, escolhe 3 aí. Como eu disse, por exemplo, quero escolher o 9, capítulo 11 e o capítulo 15. Então tá bom, você escolhe esses 3. Mas escolhe apenas 3. E aí você responde a essa pergunta lá no formulário, que o link está aqui na descrição desse vídeo, ou você pede para o seu professor, tá bom? Então, primeira pergunta, a primeira parte, né, dessa segunda pergunta. O que que essas passagens, então lembra, você selecionou 3 capítulos, grifou lá versículos que chamam mais sua atenção, tá? E agora você vai dizer o que que essas passagens que você grifou lá ensinam sobre como o Salvador ajuda você e o fortalece. Então, como que o Salvador ajuda você? Através daquilo que você leu nesses capítulos aí, nesses 3 capítulos. Como que ele tem ajudado você e fortalecido você? A segunda parte é que é para você escrever uma experiência, tá? Então você vai escrever uma experiência lá no formulário, tá? Tudo onde vai estar ali a segunda pergunta, tá? Então, escreva uma experiência da sua vida ou um exemplo nas escrituras de Jesus Cristo, mostrando como ajudar as pessoas. Então, se você tem algum exemplo na sua vida de como você ajudou alguém, né, através da caridade, de coisas que você aprendeu aí nesses capítulos que você separou, você compartilha aqui conosco, tá? Coloca lá, escreve lá, tá? Essa experiência é sua. Ou então, você pode escrever uma experiência de Jesus Cristo, um exemplo dele ajudando pessoas, através da caridade, através, explicando sobre a ressurreição, sobre vencer tentações, tá bom? E por fim, a última parte aqui, que é uma pergunta,
como você pode convidar outras pessoas a receber a ajuda e a força do Salvador? Como que você convida as pessoas para que elas, porque elas estão precisando de ajuda, com certeza, né? Estão precisando, né, de alguma força a mais ali, que por elas não estão conseguindo mais, podem estar até tristes. Então, como que você pode convidar essas pessoas a receber essa ajuda que elas estão precisando e essa força do Salvador? Bom, pensa um pouquinho agora, tá? Agora, depois que você respondeu lá, fez as coisas no formulário, agora você vai pensar um pouquinho sobre a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, tá? Como que ela afeta os seus antepassados, a geração anterior à sua? Como que a ressurreição ela pode ter um efeito ali, né? Tipo, que tipo de ajuda ou de força ela dá aos seus antepassados? Porque agora nós estamos falando de outras pessoas, pessoas que não estão mais aqui nessa terra. Talvez um ente querido seu que você amava muito e que acabou falecendo. A gente já tem falado um pouco sobre isso, né, em algumas aulas aí para trás. Mas como essa aqui é uma avaliação, é uma revisão do que a gente aprendeu, a gente vai poder ponderar um pouquinho agora. Só que para ajudar você a ponderar sobre os seus antepassados e como a ressurreição do Salvador afeta eles e como ela ajuda eles, então eu vou passar um vídeo aqui, tá, de alguns minutos. E enquanto você assiste o vídeo, você vai pensando sobre isso. Vou pensar um pouquinho aqui, como o irmão Rodrigo falou, né? Como que a ressurreição afeta, né? Como ela ajuda os meus antepassados, meu avô, minha avó, meus tios, primos passados aí, né? Enfim, pessoas que já foram embora dessa vida. Tá bom? Então, vou passar o vídeo aqui, vai pensando um pouquinho sobre isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado em padecimentos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se eu permitir? Se eu amar? Se eu o seguir, Ele pode remover meus pecados, Meus pesares. minhas dores. Perdoar meus erros. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos viverão novamente. meu pai, E minha mãe. Minha irmã, Meus avós. Minha família. todos viverão novamente. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. eu encontrei vida nova. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. Aleluia, Aleluia. aleluia. Rei dos reis. Senhor dos senhores. O melhor amigo. E Ele reinará para sempre. E ele reinará para todo sempre. Aleluia. E agora, né, nós vamos para a terceira e última pergunta. Vamos encerrar aqui com essa pergunta. Não esqueça, por favor, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Então, você vai lá e responde, tá? Clica no link, coloca os seus dados. Ah, eu estou com dúvida de como fazer isso. Aqui nesse canal tem um vídeo explicativo, tá? Ele explica certinho como você faz isso. Então, vai lá, no primeiro vídeo que tem lá do canal, logo no início, quando você abre o canal, e tem lá, né, uma explicação de como você responde essas 3 perguntas em cada vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai lá no formulário e aí você vai responder essa primeira pergunta aí. Você vai escrever, na verdade, né? A primeira coisa que você vai fazer lá no formulário, na terceira pergunta, onde estiver falando lá naquele campo, escreva um plano de como realizar
o trabalho de templo e história da família. Eu pus alguns exemplos aqui para você, tá? Então, por exemplo, eu vou acessar minha árvore da família. Eu vou pedir ajuda para alguém que conhece mais sobre esse assunto. Ah, eu vou conhecer e saber mais sobre o que que é indexação, como que eu faço indexação. Ou eu vou ao templo, etc. Tem um monte de exemplos aí, né, que a gente pode fazer de plano, tá? Então, escreva um plano. O que que você vai fazer? Sei que talvez você já tenha feito algumas coisas, mas escreva lá o que que você já tem feito e o que que você pode fazer mais, né, para o futuro aí, sobre um trabalho, né, um plano para você trabalhar aí no templo e história da família, tá? Fazer o seu trabalho de templo e história da família. Tudo bem? Agora, a segunda parte da terceira pergunta aí. Como sua participação no trabalho de templo e história da família pode demonstrar sua esperança na ressurreição? Se você precisasse dar uma pausa aí no vídeo, tá? Para você responder lá essa pergunta, tá bom? Então, você participando desse trabalho de tempo e história da família, como isso demonstra sua esperança na ressurreição? O que você espera? Como você tem aprendido aí ter esperança na ressurreição? Na sua ressurreição, inclusive. E, por fim, a última parte aqui da pergunta, como sua participação no trabalho de tempo e história da família pode ajudar você a se sentir mais próximo do Pai Celestial e a se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Como? Ao você fazer ali sua árvore genealógica, ou ir ao templo, como isso tem te ajudado a se aproximar mais, né, do Salvador e também do Pai Celestial e a se tornar mais semelhante a Jesus Cristo, para você se parecer cada vez mais com Ele. Tá bom? Responde lá no formulário. Eu sei que às vezes é bastante coisa para responder lá, mas é importante, porque isso vai te ajudar a fixar o aprendizado aqui dessa lição. Eu sei, jovens, que todos nós podemos aprender através das Escrituras. A gente pode não só aprender o que está contido nelas, mas aprender, às vezes, algumas coisas que a gente precisa fazer, atitudes. Porque a vida, ela acaba nos consumindo com tantas coisas. Olha só vocês, ó. Vocês são jovens ainda, talvez alguns trabalhem, mas olha, tem prova de escola, tem lição de casa, tem tanta coisa que vai acontecendo cada vez aí mais, né? E você tem as suas coisas que você gosta de fazer, alguns jogam videogame, né? As moças gostam ali de fazer, às vezes até um curso de maquiagem, né? Enfim, tantas coisas, né? Que é o que vocês jogar a bola, enfim, fazer esportes, tem muita coisa. Então, assim, a vida, ela passa muito rápido hoje, né? A gente vai ver, passou o ano inteiro, a gente já está no Natal de novo, no Ano Novo, né? E por que acontece isso? Porque hoje a gente tem muita informação, são muitas informações. E separar um tempinho para você estudar as escrituras vai te ajudar a como lidar, a como que você faz para poder melhorar o seu tempo, ter um tempo mais de qualidade para você mesmo, para você poder aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. E quando vier a aprovação, ou até mesmo a tentação, você conseguir vencer, conseguir passar dessa etapa sem sofrer tanto. Porque o Salvador, ele já sofreu por você. Ele já sofreu tudo que você precisava passar, ele já passou por aquilo. Ele não quer que você sofra por muito tempo. Ele quer que você aprenda, óbvio, né? Você vai precisar aprender com suas dificuldades. Mas não é para ficar uma coisa triste por muito tempo. O que ele mais deseja de você é que você fique perto dele para poder vencer a ansiedade, vencer o medo e vencer qualquer outra coisa que você tem programado aí, planejado para sua vida. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que as escrituras, ao lê-las, ao separar um tempinho, ao planejar, estudá-las ali todos os dias, sem exceção, ela vai te ajudar a não só vencer os obstáculos, mas também a te aproximar mais do Salvador e também do Pai Celestial. Eu sei também que você vai poder ajudar muitos familiares seus, que talvez agora, nesse momento, estão com dificuldades, não sabem nem ao que recorrer. E às vezes um jovem falando para um adulto, nossa, causa uma grande diferença. Inclusive dando alguns conselhos. Por que não? Pais aconselham os filhos, e filhos também podem aconselhar os pais, os amigos, né? Enfim, inclusive baseado em escritura.
Quero prestar meu testemunho a vocês de que tudo que eu falei aqui para vocês e a forma que eu tenho aprendido aqui as coisas é porque eu tenho me esforçado para estudar as Escrituras diariamente. Isso tem me aproximado mais de Deus e me dado esperança de conseguir conquistar meus sonhos e voltar um dia, o meu maior sonho de todos, né, que é voltar na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.